Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem um pedacinho do programa Seleção Sport TV debatendo, discutindo e o favoritômetro desse jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Mas antes do vídeo, pedir uma coisa para você que é de graça, que é deixar seu like, se inscrever no canal, nome aqui embaixo vermelho, inscreva-se. Acione o sininho das notificações para ser notificado quando tiver um vídeo novo do canal do Flamengo para você. E convidar vocês a participarem da live do meu canal depois do jogo Atlético Mineiro e Flamengo pela Copa do Brasil. Então vamos juntos participar, desabafar, debater, criticar e elogiar o nosso Mengão depois desse jogo contra o Atlético Mineiro. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Flamengo apresentou Cebolinha e o Galo anunciou o zagueiro Gemerson. Vamos ver as primeiras palavras de Cebolinha como novo jogador do Flamengo. Vai ter um tempinho ainda para me preparar, né? Vou sofrer um pouquinho ali de ansiedade, vou ver meus companheiros jogando. Infelizmente não vou estar ajudando, mas vou procurar trabalhar o máximo possível para entrar logo em forma e para quando ser solicitado poder dar conta do recado. Conquistar títulos, a gente sabe que da grandeza do Flamengo, as competições o qual entra é sempre um dos favoritos, né? Então espero que eu possa ser muito feliz aqui. Tenho boas recordações da camisa 19 no Maracanã. Já fui campeão, né, com essa camisa, com esse número dentro do Maracanã. Espero poder repetir esse feito aí. Ele jogou a Copa América de 2019 com a seleção brasileira. O Neymar foi cortado e ele apareceu como uma grande novidade na seleção. Cheguei a conversar com o Tite depois da competição. Ele disse que o Cebolinha era, naquele momento, o 12º jogador dele. Foi para o Benfica. Lá ele fez 95 jogos, 68 como titular, 27 saindo do banco, marcou 15 gols. Ele não é um goleador, né? Não teve assim uma grande passagem pelo Benfica, por isso o Benfica inclusive negocia o jogador. O Flamengo paga 16 milhões de euros. Vocês esperam um impacto muito grande do Cebolinha no futebol brasileiro? Vocês acham que ele chega aqui para fazer uma grande diferença no Flamengo? Eu acho que ele vai ajudar, cara. Eu acho que ele não é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador mais completo. Por cima, por baixo, na passada, na velocidade. Mas o Cebolinha é muito bom jogador. Ele seria reserva do Bruno Henrique, agora ele vai ser titular absoluto. Nem sei se ele seria reserva, não. Acho que ele jogaria juntos. Talvez pelo lado direito. Pelo outro lado, poderia ser. Sobraria para o Everton. Mas agora ele está absoluto, até pela oscilação do Vitinho. O Lázaro está muito novo ainda. Ele não é um jogador de muitos gols, mas ele tem um jeito diferente do Bruno Henrique, mas que encaixa. Acho que vai ser importante para o Flamengo, mas não é o Bruno Henrique. Não é o Bruno Henrique. E assim, repito, ele só vai poder jogar em 18 de julho. 18 de julho. Até lá o Flamengo tem que se virar. Acho que até lá o Flamengo, com outros nomes. Eu iria com o Lázaro, mas vamos esperar o que o Dorival vai decidir. Ô Pedrinho, você esteve no Maracanã domingo. Não, Mineirão. Mineirão, meu Deus. Maracanã, domingo. Quero rodar aqui os melhores momentos, saber a sua leitura do jogo, como é que o Galo construiu essa vitória, onde o Flamengo errou, onde o Galo acertou e o que, na sua visão, pode acontecer de diferente no jogo de amanhã. André, assim, lá de cima a gente tem uma visão muito privilegiada, né? Por isso que até na minha época o Antônio Lopes ele ficava sempre, às vezes, no primeiro tempo lá em cima. Qual foi a leitura que eu fiz? O Keno ele é muito forte no mano a mano e prende muito o lateral direito adversário, que nesse caso era o Mateuzinho. E ele era uma válvula de escape ofensiva para o Flamengo, que não foi nesse jogo porque tinha o Keno. E aí você tem o Arana, que é um jogador que ataca muito o espaço com muita qualidade. E quem ia ter que fazer a descida do Arana, sustentar a descida do Arana, era o Everton. E o Everton tinha que entrar também para o corredor central para construir. Quando o Atlético recuperava a bola, ele tinha liberdade para o Arana. E aí a gente vê nesse lance do gol mesmo, o Andrés tendo que sair do corredor central, mas só que chega atrasado e a culpa não é do Andrés. Porque normalmente quem desce são os ponteiros de hoje em dia. Por isso que a gente fala, os extremos descem muito, descem mesmo. Só que o Flamengo não joga com o extremo pelo lado direito, ele joga com meia ponta, que é o Everton, que não tem uma característica de fazer esse vai e vem no corredor. Então, se você dá uma liberdade para o Arana dominar a bola, olhar para dentro da área e fazer o cruzamento, você vai sofrer. E aí, eu não falo de escolha errada, porque para mim o treinador não vai querer fazer uma escolha errada, ele quer fazer a escolha que ele acha melhor. Só que eu não estou falando de quem é melhor, qual o melhor jogador, estou falando que quem poderia entregar mais e mais próximo do que era o Bruno Henrique. O Lázaro. Ah, mas se o Lázaro não vive um bom momento, mas ele entrega mais nesse momento
que o Vitinho, que é muito bom jogador, mas que não vive um bom momento. O Lázaro ele poderia dar uma intensidade forte, poderia dar um pouco mais de trabalho ao Mariano do que deu, e ali seria uma alternativa ofensiva interessante. Depois ele tira o Andreas, que para mim foi o destaque do Flamengo no primeiro tempo, e se sacrificando porque ele tinha que sair desse miolo de meio de campo para pegar a beirada lá da subida do Arana, e volta com o Arão, que está com uma dinâmica completamente diferente do que a intensidade do jogo pede. E eu até na transmissão falei, esse gol do Ademir, se a gente pegar o gol lá do Palmeiras na Libertadores, do Rafael Veiga, quando a bola entra no último terço, o primeiro volante ou o segundo, o cara que joga no setor de meio de campo, ele tem que dar um pique para dentro da área, que foi o que o Rafael Veiga fez como cara ofensivo. Essa é a função do Arão. E a mesma coisa agora. A bola cai lá no pé do Mariano, o Arão ele não muda a velocidade da ação. Ele continua no trote, o Ademir acelera e recebe onde poderia ali estar o Arão. E o André estava fazendo uma boa partida. Então, eu acho que as escolhas para o momento do jogo, na minha visão, e respeito muito o Dorival e todos os outros treinadores, naquele momento o Andrés, para mim, não teria que ter saído do jogo. Ele estava sustentando bem, tinha feito as 2 finalizações do Flamengo, e aí o Flamengo se perdeu um pouco. Quando o Flamengo não tem a bola, André, eu já falo isso há algum tempo, pela característica individual de Everton, Arrascaeta, Vitinho, são jogadores que não têm pegada. São jogadores que precisam passar mais tempo com a bola no pé. Eles precisam de um modelo que eles tenham mais posse de bola no jogo. Se eles passam muito tempo correndo atrás do adversário, eu mesmo, balanço para cá, balanço para lá. Na terceira eu não vou balançar na velocidade que eu tenho que balançar, o adversário vai encontrar o espaço. E eu acho que é isso. O Flamengo precisa ter muito mais a bola. Se não vai ter a bola, não dá para jogar Vitinho, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que são jogadores que têm pouca dinâmica de pegada. O que eu acho que pode mudar, eu acho que o Dorival vai entrar com o Lázaro, ele pode dar uma intensidade maior. Eu não sei o que vai acontecer do lado direito, se ele pode dobrar, fazer uma dobra de lateral e sustentar, porque ele não tem um outro ponta, né? O Cebolinha não pode jogar, sustentar o Rodinei para ficar fixo com o Keno lá atrás e botar o Mateuzinho para incomodar um pouquinho o Arana e aí ele ter 2 extremidades de velocidade com o Lázaro, Mateuzinho, Arrascaeta por dentro e Gabigol na frente. Assim, você acredita que o Dorival tenha que mexer no time? Eu acho que tem que mexer. E a primeira é no Lázaro. A primeira é o Lázaro. Ele já pedia isso desde o jogo com o Cuiabá. Quando ele fez a substituição no Cuiabá, eu e o Ilhad, a gente estava na transmissão, antes da substituição a gente falou, eu colocaria o Lázaro pelo nível de intensidade, pelo volume que ele coloca do lado esquerdo. E a mecânica é diferente ali. O Ayrton passa muito, né? Entrega muito o menino, muito bom jogador. O Vitinho até poderia entrar para abrir o corredor para o Ayrton. Só que, assim, o Lázaro tem um enfrentamento muito forte, ele incomoda demais o adversário e sustenta os caras lá atrás também. Tira um pouquinho o ímpeto. É isso. E, assim, a pergunta que a gente fez lá no começo sobre o Flamengo é um levantamento do GE hoje bem importante, de que nunca... A maior diferença que um time já tirou na história dos pontos corridos de 2003 para cá, em relação ao líder, em qualquer momento do campeonato, foi o Flamengo de 2009, que na 21ª e 23ª rodada esteve a 11 pontos do líder. A diferença hoje, com muito mais campeonato pela frente, ela é de 13. Nunca um campeão brasileiro chegou a ficar 13 pontos do líder. E sem falar os times que estão entre eles, né? O Flamengo hoje é o 15º colocado de um campeonato muito equilibrado. É por isso que a nossa provocação lá no começo do programa era se chegou o momento em que o Flamengo vai ter que olhar mais para as Copas. Essa é a nossa provocação. Será o momento em que, com o título já tão distante, cara, 13 pontos não é pouca coisa. E 14 times entre o líder e o Flamengo. Será que chegou o momento em que o Flamengo deva olhar mais para as Copas do que para o próprio Campeonato Brasileiro? Naturalmente ele vai olhar agora. Ele vai olhar mais para as Copas. Mas, definitivamente, acho que ele vai esperar o fim do turno. Pra ver como... Agora, nas próximas semanas, ele não tenha dúvida. A partir de amanhã, ele vai se dedicar à Copa do Brasil e à Taça Libertadores. Agora, eu só não acho que ele vai usar time alternativo contra o América. Volto a dizer isso. O Flamengo está em 14º lugar. Eu acho que ele não vai se dar o luxo. Nesse jogo contra o América, ele vai com titular. Até porque é um confronto direto. O América, se ganhar do Flamengo, exatamente, passa ele e, dependendo do resultado do Coritiba, o Flamengo entra na zona do rebaixamento, se perder do América. Exatamente. E depois ele vai para Ibagué. Aí
Tem que ver o que vai acontecer em termos de resultado para pensar no jogo do fim de semana do Brasileiro também. Aí é uma outra discussão. Que loucura, hein, Nori? É o segundo jogo já do Flamengo, num intervalo muito curto de tempo, em que ele se vê numa situação de confronto direto contra times do Z4. O Cuiabá, que ele derrotou por 2-0, e agora o América. Alguém aqui imaginava que isso fosse possível quando começou o Campeonato Brasileiro? O Flamengo fazendo confrontos diretos, com um terço do campeonato, mais de um terço do campeonato já disputado, contra o Z4, Noriega. Pois é, mas o Flamengo se meteu nessa, né? A questão é essa, o Flamengo criou essa situação para ele próprio, porque a realidade do Flamengo é a seguinte, 2 passos para frente e 3 para trás, sempre, a mesma coisa, muda de treinador toda hora, é um time tenso, é um time que administra crise a cada semana, e agora o Flamengo tem que olhar para ele, Flamengo, para dentro dele, Flamengo, não é para a Copa, para Campeonato Brasileiro, tem que achar um modelo de jogo, achar um time, dar tranquilidade ao elenco, aos treinadores e voltar a ser um time competitivo. O Flamengo, hoje, ele é um time talentoso, todo mundo sabe, tem vários talentos, mas é um time pouco competitivo. O primeiro gol do Atlético, se você der uma olhada, é uma aula de uma equipe que tem uma ideia, um conceito daquela jogada, contra uma equipe que compete pouco. O Atlético faz a bola sair da direita, passa pelo meio, vai para a esquerda, todo mundo domina e toca, ninguém do Flamengo chega, ninguém aproxima, o espaço aparece, o cruzamento sai, você vai ver, ó. Toca, domina, toca, olha lá. Domina, toca, o espaço aparece, o Flamengo não encurta nunca, domina, cruza e aparece o lance do gol. Isso é muito claro de uma equipe que tenta criar uma jogada para provocar um espaço no adversário diante de uma equipe que não faz nada para limitar esse espaço. É sempre um segundinho atrasado, né, Nori? Sempre um segundo atrasado. Quando o grande Flamengo de 2019, sempre estava 1-2 segundos à frente, né, Pedrinho? Era diferente. Ele provocava dúvida no adversário. Ao provocar dúvida no adversário, aparece o espaço. Se você tem jogador talentoso, esse jogador vai negociar esse espaço e vai resolver a jogada. O que acontece com o Flamengo hoje é que o Flamengo não compete. Primeiro ele vai ter que competir, igualar, para dar oportunidade aos seus talentos com essa capacidade individual, tentar alguma coisa. Você vê como é importante esse jogo contra o América, o Flamengo, na quinta. Além do de amanhã, no sábado. Porque o Flamengo só volta a jogar no Maracanã depois desse jogo no dia 16 de julho, contra o Curitiba. Aí ele vai para Ibagué. De Ibagué ele vai para Vila Belmiro jogar contra o Santos, no outro fim de semana. Aí tem o jogo da volta do Maracanã com o Ibagué. Tolima? Contra o Tolima. Maracanã que eu digo no Brasileiro, dia 16 de julho. E no fim de semana é Corinthians na Neoquímica. Então a tabela do Flamengo são 2 jogos fora de casa no Brasileiro. 2 clássicos contra time de São Paulo na Vila e na Neoquímica Arena. E entre esses jogos você tem 2 do Tolima e o da volta do Galo aí no Maracanã, pela Copa do Brasil. Rapaz, Dorival assumiu... Cara, é um tormento, cara. Não vai nem treinar, cara. O jogo mais tranquilo, ele ganhou, o do Cuiabá. Mas agora... o próprio América. O América é melhor que o Cuiabá. Sim. É um time melhor. Sem dúvida. Mais qualificado. Sem dúvida. Bom, semana de grande jogo, a gente tem o favoritômetro aqui no Seleção. É para classificar, hein? É para quem avança. Galo ou Flamengo, de 0 a 100. Noriega, de 0 a 100, para você, como está o favoritismo desse confronto visando a classificação? 60-40 para o Galo. 60-40 para o Clube Atlético Mineiro. Enquanto o Leto se recompõe... Não, pode falar. Eu dei uma agasalhada aqui. Deixa que eu falo antes para você decidir, porque Não, peraí. Porque eu tô no Mineirão, amigo. Então assim, o meu vai ser 50-50 e pronto. Tá lá no Mineirão. Você é uma pipocada. Claro, pô. Tô lá no Mineirão. Para você é 50-50? 50-50. Então, você acha isso mesmo do fundo do seu coração, que não tem favorito nesse confronto? Não é de verdade. Eu acho que está muito aberto. Eu acho que assim, foi um jogo muito pressionado do brasileiro para o turco e ele deu uma resposta positiva. Eu acredito que o Dorival conseguiu identificar, pelo menos na minha visão, o que aconteceu no primeiro jogo de importante para ele neutralizar o ponto forte do Atlético. E ele pode, com isso, também usar uma arma positiva, que é a velocidade pelos lados, já nas costas do Arana, que é um cara que sai muito, e do próprio Mariano sustentando com o Lázaro. É equilibrado, eu não sei te firmar, não. O jogo de volta diz muita coisa, né, André?
Tá difícil, está aberto para mim. Então, Nádio Carmona? Então, o Atlético está no momento melhor, mas o jogo de volta no Maracanã. A não ser que o Atlético consiga um resultado muito perfeito amanhã, vantagem pequena do Atlético, 51-49. 51-49. O voto do Nori dando um favoritismo maior para o Galo, puxou um pouco o nosso favoritômetro. Só falando agora, 51-49 e 80 a 20 é a mesma coisa. Não, senhor, torcida, 51 tá? Não fica já, vou botar só 51. Não, você é botou 51. Eu botei 51, você botou 50. Vai logo, vai E firme. não quero nem saber, os três respondem pela média, que é 54-46 aqui para o Atlético Mineiro na média dos nossos palpites.